Muito obrigado. Muito obrigado, Milena. É uma grande amiga, sempre muito generosa nas suas apreciações e avaliações. Faz-me sentir em casa, não sei porque eu sinto-me bem aqui. Com gente conhecida, gente amiga, vocês também, alguns não conheço naturalmente, mas me dão um sentimento de convivialidade que é agradável. Eu estou muito honrado de estar aqui. Quero agradecer à Fundação Municipal da Cultura, na pessoa da Thaís Pimentel, o honroso convite que me fez para vir discutir convosco algumas questões em torno do tema central: universidades, patrimónios, entidades. É uma questão que eu venho trabalhando há algum tempo e que sempre hesito como abordar essa história. Se me dão licença, eu estou tão à vontade como se estivesse em casa e eu vou tirar o pensei não fazer uma comunicação daquelas tradicionais, palestras, não sei o quê. Pensei que esta minha conversa convosco seria mais própria se eu lhe chamasse instalação. Para retirar a ideia de instalação do monopólio dos artistas, o que eu vou fazer é realmente algumas considerações genéricas, como os bonecos aqui e ali. Vou percorrer diversos domínios e tal, e é um pouco isso. Quero, naturalmente, fazer um aviso à tripulação. E o aviso é o seguinte: eu não sou um gestor cultural. Eu sou fundamentalmente alguém que tenta refletir sobre isso. Sinto-me também muito bem nessa pele de analista do social e analista do urbano. Portanto, infelizmente não tenho receitas técnicas a dar para a melhoria da condição urbana e, sobretudo, a condição urbana do futuro. Sobre o tema das diversidades, patrimónios e identidades, eu queria realmente focar um pouco nesta questão dos patrimónios urbanos do futuro, que é alguma coisa que não tem tido ainda reflexão. Nós discutimos muito o nosso passado, planeamos muito bem o nosso passado e planeamos tão menos bem o nosso futuro. Acho que vale a pena começarmos a pensar de como organizar o nosso futuro da cidade. Eu queria fazer esta instalação convosco sob a égide de um acontecimento que eu acho que todos devemos de alguma forma estar orgulhosos. E é a égide do nascimento, no próximo domingo, da pessoa que vai fazer com que a civilização conte com 7 bilhões de seres humanos. Apesar de tudo, apesar do mundo em que a gente vive, é um momento de satisfação. Essa pessoa, essa criança, vai entrar num mundo que para nós é o mundo futuro. O seu presente começa no próximo domingo e a questão é de saber o que é que a gente vai dar para essa criança. O que futuro é que a gente vai dar para ele, para ela? Eu penso que vai ser um homem. Porque, bom, simplesmente pelas regras da demografia, nascem mais homens do que mulheres. E depois penso outra coisa. Eu penso que essa criança não vai ser chinesa. E, portanto, não vai engrossar os 20% da população chinesa do mundo. Não vai ser indiana, também, nem estadunidense, que é a terceira potência demográfica do mundo, nem tampouco indonesiana, que é a quarta potência. Eu creio, por alguma razão, ele vai ser brasileiro. Essa pessoa vai nascer aqui. Eu acho isso muito curioso. E tão curioso que eu decidi batizá-lo. E esse batismo é que muda o título da minha participação. Eu vou batizá-lo de José Urbano da Redenção. Vai nascer. E, portanto, é sob a égide do José Urbano que eu vou falar convosco. E dizer o que penso que pode alimentar alguma especulação sobre o futuro dos nossos patrimónios urbanos. Não sabemos bem o que são. Portanto, uma parte do nosso enigma é tentar perceber o que são patrimónios do futuro. Começo com a ideia de que hoje
nós temos uma série de cidades, universos culturais, geoculturais, políticos, etc., muito distintos e muito semelhantes ao mesmo tempo. As cidades são cada vez mais iguais a si próprias, lutam um pouco por ser assim, esta rede que nós estamos a fazer, enfim, os senhores participam, é de alguma maneira uma rede de experiências, de trocas, de modelos, trocas de iniciativas, trocas de ações, eventualmente parcerias. O mundo está organizado cada vez mais assim, em redes, e em redes de redes. Esta, aliás, é a reunião concomitante, simultânea de duas redes. Portanto, estamos em presença de uma rede de redes. E é assim que é muito interessante. Isto é um efeito da aproximação das cidades umas das outras. Os senhores o que estão a fazer é trazer cada um traz a vossa cidade à partilha de experiências com outras cidades. E, portanto, há um efeito da aproximação entre cidades que é extremamente curioso e que é fruto, na verdade, da comunicação e da globalização. As cidades aprendem umas com as outras e, portanto, esta rede de redes, esta relação, este efeito de proximidade da cidade funciona para cada uma das cidades como uma espécie de espelho. As cidades recebem uma imagem refletida, que é a impressão que todas as outras têm sobre si próprias. E isso é um elemento enriquecedor. É, eventualmente, um elemento também importante para a sua própria mudança. Eu estou convencido que todas as cidades quiseram, em algum momento, ser outras cidades, ser diferentes daquilo que são. E cada uma das cidades que aqui está quer ser diferente. Não necessariamente igual à outra, eventualmente diferente de si própria. Ser eventualmente mais democrático, eventualmente mais participado, ter uma melhor vida pública, uma melhor vida urbana, uma melhor arquitetura, proporcionar mais felicidade aos seus concidadãos. E, portanto, eu estou convencido que quando as cidades fazem isso, mesmo quando elas aparentemente são mais próximas e mais semelhantes às outras cidades, elas estão a manusear a sua identidade. A identidade das cidades muda. As cidades não morrem, embora haja aí uma literatura tremenda que fala da morte das cidades, da morte do urbano, cidades, enfim, arruinadas, não sei o quê. Eu não sou muito adepto dessa ideia, ao contrário. Eu acho que as cidades usam a sua identidade de um modo bastante criativo, muito flexível, e mudam a sua identidade. Por vezes, fazem operações cirúrgicas, estéticas, liftings e silicones que a gente põe nas nossas cidades, e peelings, e tudo isso ajuda a transformar um pouco o lado exterior das cidades. O problema é saber se essa exterioridade da cidade tem relação direta com a sua essência. E talvez não tenha. Talvez isso, de facto, seja muita operação cirúrgica apenas estética. Enfim, vale a pena um pouco refletirmos sobre isso. Agora, as cidades mudam muitas vezes a sua identidade por razões que lhes são alheias. Muitas cidades mudaram por resultado de calamidades. Recentemente, Nova Orleans, com aquele tsunami, Katrina. E aquela cidade do Japão que foi devassada pelo tsunami, né, está hoje a ser reconstruída. Há fatores que as cidades não controlam e que as obrigam a mudar de identidade. Manchester, por efeito da economia, anda à procura de uma outra identidade. Já não é o berço da cidade industrial por excelência. Manchester está a tentar ser uma cidade criativa, cidade cultural, no domínio da música e da moda. Bilbao é uma cidade industrial decadente. Hoje é, sobretudo, uma cidade cultural, talvez turística. Lisboa foi uma cidade imperial. A arquitetura de Lisboa, a Taça de Lisboa, a representação que já tem em Lisboa de uma cidade imperial, está tentando ser uma cidade pós-imperial. Uma arquitetura nova, uma abertura mais cosmopolita, perder realmente aquele sarro antigo que a cidade tinha. As coisas mudam, as cidades mudam. Politicamente também mudam. O Rio de Janeiro foi capital, deixou de ser capital. O que é que acontece quando uma cidade perde a sua identidade enquanto capital? No mínimo, podemos dizer que ela fica desorientada durante um tempo. Tem que encontrar uma outra condição, uma outra maneira de se apresentar, de se identificar. E, portanto, isso é todo um jogo que eu acho, que mexe com os nossos patrimónios, ou os patrimónios da cidade. Mexe com a nossa capacidade
de criar uma feição, uma identificação diferente, nova. Mexe com esta ideia de que as cidades querem ser outras cidades. Mudar o nome de uma cidade, o nome, melhor dizendo, a identidade, a identificação da cidade não é um processo fácil. Eu venho de uma cidade, a cidade de Coimbra, em Portugal, que é fundamentalmente identificada como cidade universitária. É realmente uma cidade que vive em torno da universidade. E, portanto, há um consenso de que dificilmente Coimbra poderá alguma vez ser outra coisa. Há importantes lobbies em torno, por exemplo, da cultura, por exemplo, em torno da saúde. Querem dizer que Coimbra é a capital nacional da saúde. Isso tudo são tentativas de nomeação, como acontece com a identidade dos sujeitos. Também as cidades querem ser outras coisas, ter outro modo de se apresentar para as outras cidades, para fora. Eu creio que esse exercício é socialmente muito complicado, porque quando a gente entende, decide definir uma cidade como sendo a cidade da cultura, ou turística, ou industrial, ou criativa, ou pós-criativa, nós nomeamos, damos essa designação à cidade, mas isso não é consensual. A nomeação de uma determinada condição é uma desnomeação de outras condições sociais. Portanto, quando eu escolho ser cidade criativa, quem adere a esta minha chamada? Quem quer realmente assumir que a cidade que estamos a falar, a cidade XYZ, é uma cidade criativa? Os criativos, com certeza. Os decisores, certamente. Os homens do marketing que fazem a imagem e vendem essa imagem, com certeza eles aceitam isso. Mas será que outras comunidades, outros residentes, outros grupos, outras classes sociais aceitam identificar-se como uma cidade criativa? Estão no desemprego, vivendo em favela, isso é igualmente recebido por toda a gente? Ou elas encontram nessa identificação da cidade como cidade criativa, que é apenas um exemplo, uma forma de se desvincularem desse arranjo, desse pretenso consenso criado em torno do que é a imagem de uma cidade. Talvez seja mais esta ideia de uma fratura. Temos que reconhecer que, de facto, a nomeação de uma situação classifica essa situação, classifica os tais criativos, os agentes da criatividade, que agora passou a ser um atributo da identidade de uma cidade, mas desclassifica outros, os que não são criativos. E, portanto, aqui está o problema, radica aqui o problema, digamos assim, das identidades das cidades. Eu acho que as cidades podem ter identidades muito complexas, por vezes não imediatamente perceptíveis. Nós olhamos e vemos uma coisa quando é outra. Parece que é um problema difícil. Essa imagem é um bom exemplo daquilo que imediatamente parece, mas não é. As identidades são isso também. Para as pessoas parecem ser uma coisa, e eventualmente quando nós entramos, enfim, no conhecimento mais íntimo da pessoa, pensamos que realmente ela não é assim como tínhamos imaginado. Há tantos atributos que as cidades têm, como as pessoas. Uma vez escrevi um texto sobre o perfume. O perfume é um elemento da identidade de cada um. Chega primeiro que a pessoa, e a gente é capaz de criar uma ideia de que aquele perfume aromático, agradável, vai trazer consigo uma pessoa também agradável. Mas é um invólucro. Pode não ser assim. Portanto, as cidades podem, na verdade, ter, pelo menos, digamos assim, uma identidade ambígua. Não sabemos com exatidão se é assim ou não é assim. Pode ser falsa. Eventualmente, pode ser uma cidade mentirosa. Podemos ter sobre uma cidade uma visão que o conhecimento da realidade, afinal, assinala uma outra cidade. Vendo uma imagem, mas vive outra condição. Portanto, a questão das identidades tem que ser questões seriamente estudadas, avaliadas, compartilhadas, consensualizadas, no respeito pela diversidade das interpretações, dos modos de estar, dos modos de usar essa nossa cidade. É uma questão extremamente sensível. Porquê? Porque ela é socialmente disputada. Para cada um, para cada grupo, para cada comunidade, para cada bairro, a cidade é a sua cidade. Tem determinadas características. E, portanto, não podemos, na verdade, dizer que a cidade se pode fraturar em pequenas unidades. Este bairro e aquele, cada um tem a sua identidade. Isso é tornar a cidade mais caótica,
temos que pensar que esta identidade, sendo difícil, ela tem, de alguma forma, que ser consensualizada e tem que ser negociada. É nestes termos que eu gostaria, então, de abordar a questão do nosso Zé Urbano. Ele vai chegar no domingo e que património é que a gente lhe vai dar? Zé Urbano, que mundo é este que a gente, os teus avós, nós somos os avós do Zé Urbano. Zé Urbano, que mundo é que você tem à sua espera? É muito complicado. Eu acho que nós somos os primeiros a ter que lutar por uma vida feliz do nosso Zé Urbano da redenção. Muito bem. Isso tem a ver com, de alguma forma, a imagem que a gente cria da cidade. Mexer nos nossos patrimónios, mexer nos nossos recursos que podem caracterizar a vida do Zé Urbano, que está chegando coitadinho. Bom, esta ideia dos patrimónios é também ela uma questão disputada. O património não é hoje a mesma coisa do que era há 50 anos ou há 100 anos atrás. Eu acho, por exemplo, essa imagem do Coliseu de Roma, que é o ícone por excelência, digamos assim, da cidade eterna, da cidade de Roma, ele próprio, nos últimos 300 anos, ele sofreu uma evolução dos seus usos. Ele só muito recentemente passou a ser uma peça do património. O que é que foi antes? Foi mercado. Foi refúgio para os sem-teto da altura do século XVIII. Foi lugar de onde as pessoas foram tirar pedras para a construção das suas moradias individuais. Foi experiência de jardim botânico. Os maduros experimentaram experiências botânicas até que em 1870, finalmente, com a reunificação alemã, o Coliseu foi entregue ao trabalho do Estado e dos arqueólogos e ganhou um pouco esta dimensão de património. Não houve património sempre. É uma criação bastante recente do século XIX e depois, sobretudo, dos anos 60, em França, com a política patrimonial de André Malraux, aí que pareceu, então, uma evolução do sentido, do significado que é o património. E normalmente tinha esta conotação, eram coisas do passado. Por isso eu quero pôr esta colocação. E o património do futuro, que será? Vamos devagar. O património, portanto, começou com a história dos monumentos. Os monumentos foram, digamos, os elementos físicos, edificados, construídos, que realmente foram, digamos assim, em primeiro lugar, patrimonializados. Portanto, depois dos monumentos, nós passámos às categorizações do património. Era o elemento físico, o elemento arquitetónico, lentamente passou o elemento cultural e hoje fala-se dos patrimónios intangíveis. Portanto, há uma evolução também nesta noção. E por fim, o património passou, infelizmente, às mãos da Unesco, de certa maneira, de ser um elemento único, distintivo, existente apenas naquele contexto, ou naquele lugar, ou naquele país, ou região, ou cidade, e passou a um critério bem mais aberto e flexível de ser um património típico. Hoje não é preciso ter-se um património único no mundo para ser reconhecido como património mundial da humanidade segundo a Unesco. Basta que seja típico. E isto é uma facilitação, é uma cedência nos critérios, que eu acho que é em grande parte feito do fruto da pressão de países do Sul, que entraram recentemente, digamos assim, de forma crescente e importante na lista do património mundial da Unesco. Houve uma cedência, mas essa cedência tem um efeito diferente. O efeito que ela teve foi que ela agilizou, tornou possível que nós entrássemos numa espiral de procura do património. Vivemos tempos de inflação do património. Queremos patrimonializar tudo e mais alguma coisa. Temos património edificado, temos património cultural, temos património intangível, andamos à procura na nossa sociedade de marcas de património, marcas de história, marcas de memória. O meu amigo António Matos, ontem, fez na sua apresentação, anunciou uma cidade nova, em Almada, que, entre outros, vai ocupar uma zona desativada, desindustrializada,
dos estaleiros da Lisnave, mas vai lá ficar o pórtico que diz Lisnave. É a tal marca que vai do passado, daquele território, que vai ficar como marca do presente e marca do futuro. Nós andamos loucos. As cidades, os senhores sabem bem isso. Os senhores são responsáveis por muito da mudança, por muito do manuseamento, das coisas boas e também das coisas más que se vai fazendo na nossa cidade. Os senhores não são decisores. São executores, a maioria, imagino. Um erro que desculparão que eu faço quando digo isso, mas os senhores são também muito responsáveis por isso, por deixar as marcas e por ir à procura de marcas de património, por marcas do memória, por marcas da história. Isso é parte desta corrida ao património que as nossas cidades fazem. Por que será? Tem a ver com a natureza do presente, do tempo presente. Nós vivemos um tempo presente, um presente muito particular. Eu diria, em primeiro lugar, que a particularidade do nosso presente é que ele é um presente deficitário. O tempo presente é curto. É curto para que a gente saiba de onde vem, a gente saiba onde vai, para que a gente veja o resultado das nossas ações. Não temos tempo. Queremos ser gratificados imediatamente. O tempo é de gratificação imediata. O tempo do presente é uma sucessão de agoras, de jás. Quero ser gratificado já. Eu não tenho tempo a ficar à espera de ser gratificado amanhã, depois de amanhã. Não, eu tenho calendários políticos. Eu tenho uma agenda cultural, mas tenho uma agenda política. Eu tenho que ganhar as próximas eleições. E o projeto, logo se verá se fica completo, se fica meio deturpado, se é distorcido os seus objetivos, as eleições, o calendário das eleições. E, portanto, as nossas cidades estão atravessadas por esta rapidez, que a internet, o e-mail, os twitters e tudo mais, sabemos o que criou uma urgência que nós não tínhamos. Não, vivíamos mais relaxados, vivíamos estressadíssimos, transtornados alguns de nós, por não podermos responder o que queríamos com a rapidez que o tempo presente exige. Ora bem, se nós temos um tempo curto, um tempo deficitário, o que é que a gente faz? Tentamos saber onde estão as nossas raízes. Então refugiamos na história. O século XX foi um século de grande investimento na memória, na história, no passado. E o século XX, todos nós vimos, naturalmente, é o século que pôs em questão onde estão as nossas raízes. Nós não temos um tempo presente capaz de dar a resposta a isso e refugiamos no passado, refugiamos no património, na história e nas nossas memórias. Por isso, o tempo é curto. É deficitário porque ele está cheio de passado. É deficitário porque ele está cheio de património. É deficitário porque estamos continuamente à procura de outros e outros, mais outros sinais. A resulta daí é deficitário o presente. É excessivo o património. Será que a gente pode pensar que temos que destruir algum património? Será que nós estamos disponíveis para concordar com o Pierre-Henri Jadis, que é uma eminência, digamos assim, na avaliação dos patrimónios, e irmos um pouco na ideia de que a destruição poderá ser a política da conservação? O património não pode ser mais e mais património, não pode ser mais e mais memória. Talvez tenhamos que destruir algum para poder conservar o outro. Essa é uma interrogação que eu acho que é interessante. É uma espécie de noção negativa do património, que os japoneses têm. Por que é que têm? Porque é uma civilização que tem essa noção de património negativo, porque é uma sociedade, uma civilização também veloz. Sempre correu o Japão. Do século XVIII, quando se começou a aproximar de uma certa modernização, na pós-guerra, no século XX, a sua rapidíssima construção implica uma noção negativa do património. Um património que não pode ser empecilho, obstáculo à modernização, à recriação dessa cidade. Algumas comunidades africanas têm também sobre o património uma ideia de que se pode facilmente libertar desse património. Não tem que conservar ruínas, não tem que conservar os sinais da destruição, os sinais do passado. Porque a destruição, o passado e as ruínas para essas comunidades não são sinais de uma fúria dos elementos,
Não é a natureza que se revolta contra a cultura do homem e destrói as suas construções e as arruína. É uma fúria dos deuses. E, portanto, é bom que a nossa civilização esteja de bem com os deuses. É bom que a nossa civilização esteja de bem com o Zé Urbano. Será que o Zé Urbano vai virar beato um dia? E que a gente tem que estar bem com o nosso Zé Urbano? E, portanto, se sim, será que a gente pode continuar a alimentar estas destruições como os franceses fazem? Ou pelo menos como abriram um dossiê a sangrar na sociedade francesa sobre a possibilidade de destruição do património edificado religioso. Destruir algumas e desativadas, que não têm mais par, algumas igrejas, capelinhos, etc. Eventualmente, eu não conheço bem o dossiê, eu admito que haja aqui um elemento de pressão especulativa familiar. E haja interesses económicos que dizem, bom, essa igrejinha está ocupante no território que seria ótimo para a minha revalorização económica e fundiária. Pode ser, pode ser. Mas essa é uma questão que eu deixei em aberto, a da possibilidade e da disponibilidade que a sociedade que nós estamos vivendo tem para destruir como forma de conservar, para destruir como forma de se renovar os próprios patrimónios. Portanto, património, enfim, perdão, o nosso presente é um presente deficitário, mas é de tal ambiguidade que ele também é excedentário. Nós temos um presente, digamos assim, que se prolonga demasiado. O que é que eu quero dizer com isso? É que não temos, como não fomos procurar as nossas raízes na história, nós temos muita insegurança quanto ao futuro. Queremos continuar no nosso presente. E por isso o nosso presente é sedentário. Nós queremos sempre presente. É melhor o presente do que um futuro desconhecido. Não sabemos. Ninguém nos dá as garantias de como vai ser o nosso futuro. Portanto, é melhor manter, reproduzir, alargar o nosso presente. Porque o futuro é ingrato, é incerto. Não o conhecemos com exatidão. Eventualmente, é pior ainda do que o nosso presente. Então, mantenhamos-nos no nosso presente sedentário. Há quem tenha naturalmente discutido esta questão. Aqui está uma famosa referência de um historiador, Michelet, que disse há alguns no século XIX que cada época sonha com o seu próprio futuro, uma época que vem à frente. Somos nós a pensar e a sonhar o futuro do Zé Urbano da Renascença. Será que isto tem validade, esta ideia, de que cada época pensa o seu futuro, está preocupada com o seu futuro? Há quem tenha discutido isso. Nem todas as épocas pensam o seu futuro. Foi assim, realmente, no século XIX, que foi esse século de grande inovação tecnológica. As grandes inovações da técnica, o aumento da velocidade, da vida cotidiana, o uso de determinados materiais na construção, na arquitetura, usar o vidro, foi uma revolução, usar o ferro, foi uma revolução. Fizemos numerosas exposições mundiais, justamente para celebrar o progresso, o futuro. No fundo, estávamos a pensar com a sociedade do futuro. Mas há pensamentos críticos. E o pensamento crítico que eu trago aqui é a ideia de que, eventualmente, o futuro é demasiado turbulento para a gente o aceitar sem mais. Esta é uma ideia de Walter Benjamin, um conhecido intelectual, analista, nomeado nos meados do século XX, justamente glosou e atribuiu uma determinada interpretação e significado à famosíssima pintura de Paul Klee, de 1920, chamada O Anjo dos Novos. E o Walter Benjamin olha para o Anjo dos Novos, o que é que ele vê? Vê uma figura que pode personificar a nossa civilização. É uma figura a caminho do futuro. Mas como é que viaja o Anjo dos Novos? Podemos dizer, como é que viaja o Zé Urbano para o seu futuro? Com braços estendidos, parece querer agarrar-se a alguma coisa, com boca aberta, com olhos de espanto. Que olhos de espanto são esses? É de quem não sabe para onde está a viajar.
O Ângelos Novos, segundo a interpretação do Walter Benjamin, viaja de marcha ré para o futuro. Ele está viajando de costas. É como se dirigisse um carro olhando apenas para o retrovisor. E vamos vendo o que está para trás. E o que está para trás é um cenário de destruição, de incúria, de incapacidade, de impotência, de ruína. E daí o seu ar de espanto. Coitado do Zé Turco. Ele vai conhecer do futuro apenas a desgraça que nós estamos deixando. Porque as nossas cidades podiam ser melhores e não são. Podiam ser mais efetivas e não são. A nossa democracia urbana podia ser melhor, mas não é. E, portanto, o nosso urbano vai abrir os olhos de espanto e dizer: nossa Senhora, que futuro é este que eu faço com esta ruína toda que me deixaram? Esse é o drama que está exposto no nosso Walter Benjamin. Quer dizer, no fundo, que as cidades não têm mais qualquer ideia de tempo evolutivo, do passado, do presente e do futuro. As cidades têm, quanto muito, tempos diversos. As cidades são feitas de multitemporalidades. São os tempos que ainda há pouco assinalei, da política e do projeto que se faz, a velocidade, digamos, o calendário eleitoral, que é preciso estar a tempo. São a velocidade de segmentos das cidades. Há umas criativas que são mais velozes, há umas mais envelhecidas que são mais retardatárias. E, portanto, a cidade tem diversas velocidades, diversos tempos. E cada cidade tem um tempo diferente da sua congênere. Nem todas as cidades andam no mesmo ritmo. Umas têm uma atitude mais patrimonialista, estão mais viradas para a preservação do seu passado. Outras têm uma atitude um pouco mais aguerrida, mais pragmática, mais empresarial. E parece que são mais rápidas, procuram progredir mais rapidamente. Meus amigos, eu acho que também temos que interrogar sobre a verdade desta a reflexão de Claude Lévi-Strauss sobre as cidades da América Latina, em geral. As cidades do Sul. Diz ele que essas cidades são cidades que praticamente não têm presente. Elas viveram no passado que rapidamente desapareceu e se torna, digamos assim, sinal da sua ruína, do seu abandono, da sua destruição. E, portanto, não há tempo. Elas são construídas à velocidade da sua própria destruição. E isso, eu creio, que merece alguma reflexão. Porque será verdade? Será assim? Como que base é que nós podemos aceitar que tenha alguma fundo de verdade esta reflexão que o Lévi trouxe, enfim, que aliás foi um homem que viveu vários anos, descobriu várias coisas e nos ensinou muito sobre o Brasil e, em geral, sobre o pensamento etnográfico e antropológico. Constrói-se, aparentemente, para se destruir. As cidades do Sul, segundo ele, vivem numa constante estado de amnésia, como gosta de dizer o nosso colega e amigo, o Túlio Hernandes, de Caracas. A questão é de saber se realmente a gente pode gostar de uma cidade que muda permanentemente. Perguntemos-nos sobre uma viagem que o nosso José Urbano fará à cidade de Nova Iorque. Vai agora e vai 40 anos depois. Ele poderá gostar de uma cidade. Nós poderemos deixar-nos apaixonar por uma cidade que muda a toda a hora. Que 40 anos depois não reconhecemos nenhum dos traços todos que a caracterizam. Fez os liftings e os peelings todos e mais alguns, e todas as intervenções cirúrgicas e estéticas, e ela muda permanentemente, ao ponto de a gente não reconhecer. Esta é a interrogação. É a interrogação que é posta aqui, no caso, sobre Nova Iorque, mas que encontramos escrita por uma colega da Universidade de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo. Ela atreve-se a dizer com esta crueza, na verdade, que os monumentos de uma cidade, de uma metrópole, como São Paulo, são, assim, sinais sem sentido. Portanto, há monumentos que, com certeza, há esta corrida à monumentalização, mas o que é que ele revela do ponto de vista? Eles não parecem não ter sentido. É uma fortíssima declaração de uma académica respeitada. É, no fundo, a ideia de que
o tempo destas cidades do Sul, com certeza, principalmente das metrópoles do Sul, é um tempo feito de descontinuidades, não é a linearidade do tempo, é um tempo interrompido a cada instante, com falta de mediações, de ligações. E, portanto, as reformas que se fazem, o embelezamento que se faz, as avenidas novas, os lugares por excelência da cosmopolitanidade da cidade, são feridas abertas, não estão saradas em Viseu. Não indicam nada de positivo, coitados a urbanos. Indicam apenas uma transição para o lado nenhum. São as palavras de Paulo Begenau. Transitar para o lado nenhum. O que é isto? Transitar para o lado nenhum. É, de facto, estar suspenso no ar. É caminhar sem destino. É o Ângelos Novos do povo livre. Que não sabe o que vai encontrar. Portanto, há uma grande incógnita sobre o nosso futuro. Caminhar para o lado nenhum é ter uma cidade suspensa. E uma cidade que suspende as expectativas dos seus cidadãos. Uma cidade que suspende as promessas que fez. E os direitos que pretendia garantir, como os direitos de pobres. Não podemos viver numa cidade assim, que se suspende e que suspende as nossas expectativas e os nossos direitos. O pensamento sobre o património, sobre o futuro, é também um pensamento, e sobre os nossos monumentos, é também um pensamento não só evolutivo, como vimos há pouco, a noção de património evolui nos seus sentidos e significados, é também subjetivo. O que é património? O que eu patrimonializo não é o que tu, Helena, patrimonializas. Portanto, há um grau de subjetividade importante nesta ideia de patrimonializar as coisas. É preciso, portanto, consensualizar o que é património. Em particular, o que é o património do futuro. Vou-vos dar um exemplo de um projeto que terminou mal numa cidade portuguesa, a cidade de Aveiro. O que estava em causa era justamente uma instalação de uma jovem artista, Catarina Baleia, que queria, na verdade, celebrar a identidade da cidade de Aveiro, marcada sobretudo pela grande produção, aquilo que marca a identidade de Aveiro, que é a produção de sal. E com isso ela queria elogiar e celebrar também a identidade da comunidade dos marmotos. E os marmotos são os produtores de sal. E, portanto, era um hino à identidade da cidade de Aveiro, feita pelo produto e feita pelas pessoas que fazem esse produto, que é o ex-libris da cidade de Aveiro. Houve um dia, em 1996, que os cidadãos de Aveiro foram surpreendidos com a beleza do tapete branco, brilhante, espalhado em toda a praça do município. Que tinham os passadiços, as travessas, que justamente reproduziam o caminho que o marmoto fazia, carregando a saca de 30 ou 40 quilos de sal até um determinado lugar onde deitava o sal. Ia regressar por aquilo, carreiro, por aquelas traves de madeira. E, portanto, os transeuntes eram convidados a reproduzir o modo de vida desses próprios marmotos. Belíssimo exemplo, nobre intenção. Faltou consensualizar uma porção de coisas. A inocência desta criativa artista, infelizmente, posso fazer aqui uma referência, faleceu. Esta jovem criativa, educada na inocência dos fóruns internacionais da arte de Londres, Milão, no fundo não negociou com a comunidade o significado do sal e a identidade do marmoto. E a discussão começou nesse mesmo dia, em que os aveirenses foram surpreendidos com aquela instalação. E devo dizer que ela levou a que as coisas se agudizassem a um ponto em que, depois de uma noite chuvosa, e não sabemos se essa chuva ajudou ou não, mas o desfecho foi que a exposição, a instalação, foi devassada e foi desinstalada no dia seguinte. Porquê? Porquê? Os marmotos viram
um sinal de ultraje, um sinal de afronta à sua dignidade, à sua identidade. E realmente a cidade e aquela artista, o que queriam era justamente o contrário, elogiar, celebrar a presença, a identidade daquela comunidade. Porquê? Porque o seu saber técnico, quando chegou ao sal, diz: este não é o nosso sal. Ela fez esta instalação, mas este sal não é o sal de Aveiro. E, na verdade, o sal foi importado da Mauritânia. E, portanto, a negociação tem que ir até o final. Custa tempo, quando a gente não tem tempo. Custa a negociação, quando a gente tem eleições para resolver. Custa dialogar com as comunidades. Quando a gente andamos nessa urgência de soluções, o projeto é para ser montado amanhã. E eu não negociei com os marmotos para saber que sal é esse. Não, importei. Era mais barato. Rápido. Foi como convém. Tem que ser rápido. E, no entanto, foi um desastre colossal, na verdade, esta questão. Quer dizer, nós temos que ter uma razoável modéstia hoje quando falamos de comunidades e de identidades. Temos que ter uma ideia de que acabaram os monopólios dos saberes e dos conhecimentos. Não há artista que saiba tudo. Não há criador que saiba tudo. Não há comunidade, nem sociólogos, nem políticos que saibam tudo e, portanto, é preciso continuar a aprofundar o conhecimento no sentido de promover diálogos, entendimentos e respeito, naturalmente, pelas comunidades. As universidades podem, naturalmente, colaborar nisto, mas as universidades, elas próprias, estão a passar esta crise de perder o monopólio do saber. As universidades funcionam muitas vezes com uma convicção, como a priori, com uma série de estereótipos, arquétipos que têm na sua maneira de pensar as coisas, como se tivessem elas um monopólio do poder e do saber. E que está, evidentemente, ancorado no tempo em que a universidade era, por excelência, a produtora do conhecimento. Que tempos são esses? São os tempos coloniais. A nossa memória colonial mostra que a universidade também se envolveu no conhecimento dos outros, dos colonizados, com a intenção, sobretudo, de os submeter e de os dominar. E a universidade, muitas vezes, não se dá conta disso e precisa fazer isso. Portanto, é preciso modéstia. É preciso modéstia. Dou-vos um outro exemplo. Justamente, aqui está o exemplo do corpo de um guerreiro do Botsuana, que morreu em 1830 e que foi trazido para a França por um naturalista, por dois irmãos, os irmãos Verre. O corpo foi enxumado, foi trazido para a Europa, por esses franceses, que o venderam em 1914 um naturalista catalão, de nome Francesc Darder, que usou este corpo do guerreiro do Botsuana como demonstração, digamos assim, do outro africano, e era, portanto, um lugar de distinção no Museu de História Natural que ele fundou na cidade de Banyoles, perto de Barcelona. Esteve anos, décadas, na verdade até 1997, exposto o corpo do guerreiro. Quando, depois do conflito, em que houve uma denúncia pública de um médico do Haiti a dizer que era ofensiva aquela exposição do corpo humano de um guerreiro africano como exemplo, digamos assim, da história da civilização, das civilizações africanas. E a coisa engrossou, inclusive ganhou fóruns de discussão internacional, e em 1997 o diálogo entre o município de Banyoles e o Museu Darder acabou por devolver o corpo do guerreiro ao Botsuana, onde foi objeto de uma simples cerimónia fúnebre. O que é que isto mostra? O que é que isto mostra? Mostra que realmente o sentido que o património é um sentido evolutivo. Muda com os tempos. O corpo dissecado, que foi durante muitas décadas considerado património, foi enquanto imperou uma noção de civilização e de ciência consagradas pela prática do colonialismo. Contudo, num contexto histórico de globalização e de respeito pela diversidade cultural, em contexto de relativismo científico, não é só a universidade que detém
conhecimento, ele dialoga com outras formas de saber. Esta exposição pública daquele corpo foi interpretada como uma obscena provocação racista e perdeu, portanto, a legitimidade de que gozara durante 60 anos. Quer dizer, as coisas mudam. E, portanto, a universidade tem que mudar também. Helena, vou-me aproximando do final. Eu vou percebendo que ainda está por responder a pergunta sobre os nossos patrimónios do futuro. O que é que a gente vai deixar para o nosso urbano da atenção? Começo a pensar que esta pergunta não tem resposta. É só daquelas perguntas que têm pergunta. Só tem o lado da pergunta, não tem o lado da resposta. Eu queria arriscar uma resposta. E dizer que se o património é evolutivo e subjetivo, o património que a gente vai deixar ao museu urbano é realmente o património que fomos capazes de definir enquanto tal. Que fomos capazes de definir. Museu urbano, este é o teu património urbano. Os teus avózinhos te deixaram. Cuida dele. O património é esse. Eu diria que é o da vida pública democrática. Esse é o grande património. É feito de quê? É feito de espaço. Mas não é o espaço. A vida pública é mais do que o espaço público. A vida pública é certamente a festa e o festival. Certamente a gentrificação e a animação das ruas. Certamente a folclorização do nosso cotidiano. Certamente o embelezamento dos nossos espaços. Certamente os equipamentos modernos, elegantes, atraentes, mas desconfortáveis do nosso espaço. Certamente a presença visível, cada vez mais visível, dos nossos turistas, que enchem os nossos restaurantes e os nossos hotéis. Certamente a reconversão dos edifícios é mais e mais e mais e mais museus urbanos. É tudo isso. A vida pública é isso e mais qualquer coisa. Digamos assim, o preenchimento destes espaços, destes lugares, destes edifícios, desta identificação, destes projetos com conteúdo social, com prática, com convivência, com respeito, com diálogo, com multiculturalidade, etc. Não pode ser a tal cidade suspensa no tempo, suspendendo os nossos direitos e as nossas expectativas. Não, a cidade, a vida pública é algo que nós temos que entender como património do futuro e, portanto, património democrático que a gente tem, que vai para lá do espaço. Que a vida pública está para lá do espaço. Eu uso como argumento, meus caros colegas e amigos, esta ideia dos tetravós do Zé Urbano. O que eu trago aqui é uma representação do que pode ter sido a cidade mais antiga das cidades todas. Nem é Jericó, nem Jerusalém. Digamos, esta cidade, Çatalhöyük, na Anatólia, na Turquia, foi uma verdadeira metrópole há 7.000 anos antes de Cristo. Isto é, há 9.000 anos, esta cidade terá tido 6.000 habitantes. 6.000 habitantes há 9.000 anos. É simplesmente impressionante. Há outros aspectos. Digamos, é o protótipo da cidade cultural, criativa. Mas isso fica para outras discussões. Cidades criativas, aparentemente, não são uma invenção do século XX, da década de 90. Muito bem. Çatalhöyük tem uma configuração especial. Todas estas famílias, 6.000 pessoas, vivem em moradias individuais. E o que é viver em moradias individuais? Moradias sem ruas, moradias sem praças, moradias sem espaços comuns. Mas como é que essa gente tem vida pública? Eles inventaram o espaço da vida pública se reunindo na laje, sobre o teto das suas casas. Não há espaço, não há rua, não há praças. Tudo bem. A gente precisa discutir a nossa condição. Vamos para cima. E nos encontramos lá em cima. Portanto, é preciso um espaço para a vida pública, com certeza. E o espaço, hoje não nos reunimos na cobertura dos nossos apartamentos.
nós reunimos na praça. Nem sequer conseguimos conceber uma cidade sem rua, uma cidade sem praças. Não, a cidade, no fundo, tem isso. E o que eu estou a dizer de vida pública é que o que interessa é a vida que tem lugar nesses espaços entre os edifícios. A vida que tem lugar nas ruas, nas praças, nas vielas, nas passagens, nos viadutos. Não basta dar nome aos viadutos. É muito interessante, mas não basta dar nome aos viadutos. E isso é realmente um sinal de um património que a gente pode estar a criar para o nosso querido Zé Urbano. Portanto, a vida pública democrática. Não sei receitas, não tenho receitas para vos dar, mas acho que temos que mudar um pouco a visão destas coisas. Em vez de investir tanto no espaço, nós temos que focar a nossa atenção na vida participada, partilhada, coletiva, democrática das cidades. Portanto, uma mudança de foco. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que interrogar os nossos espaços públicos e saber realmente quão públicos eles são. Ou se os nossos espaços públicos, bem como mentira da cidade, eles estão cheios de barreiras, dificuldades e fronteiras. E o acesso não é assim tão público, livre e aberto a todos. Acho que a vida pública exige que a gente pense um pouco melhor como articular os domínios do público, com os domínios do privado e com os domínios do não lucrativo, das organizações, das associações, das fundações, etc. Isso tudo tem que ser pensado, tem que ser mediado. E acho também que é preciso pensar bem no lugar destas cidades análogas que nós vamos criar, das réplicas das cidades. A cidade do Zé Urbano é incoerente e a gente cria uma cidade coerente ao lado. E vamos repetir assim. E, portanto, fica alguma coisa para resolver. Cidade do futuro, cidade bonita, mudante, etc. Bom, eu acho que nós talvez tenhamos que pensar o que é que a gente quer fazer com isto. E se devemos continuamente estar a facilitar os equipamentos, as ligações, as conexões para essa cidade análoga e desprezar a cidade-mãe. E dar, no fundo, os recursos para que criemos mais e mais guetos. Os que lá estão bem. Têm bons acessos, bons equipamentos, boas escolas, etc. Mais segurança. Isso é alguma coisa que na discussão da vida pública democrática tem que ser equacionado. Acho que temos que reinventar o sentido dos usos sociais dos nossos obsoletos edifícios públicos. Mais escolas em vez de museus, mais centros de saúde em vez de shoppings, mais usos artísticos, criativos e empreendedorismo cultural em vez de postos de turismo. Não sei. Acho que temos que apoiar novas experiências de negócio, novas experiências de criatividade de jovens e criatividade de imigrantes. Acho que temos que reforçar as iniciativas da convivialidade pública. Nestes espaços, nestas ruas, nestas praças, não basta que nós nos encontremos uns com os outros. É preciso que esse encontro tenha conteúdo social, cívico. E, portanto, temos a obrigação de criar condições para que haja mais conteúdo nos espaços públicos das nossas cidades. E, por fim, acho que é preciso equacionar e tentar responder melhor a estas crescentes demandas das populações urbanas pelo reconhecimento da diversidade cultural e dos seus direitos. Paz, segurança, certeza, participação, o envolvimento coletivo na decisão pública são, digamos assim, aspectos que é preciso salvaguardar. As cidades não morrem, comecei por dizer que mudam, alteram a sua fisionomia, a sua identidade. Tenho escrito muito sobre isso, já o disse, mas acho que as cidades estão hoje sujeitas a contínuos processos, experiências, como laboratório, nossos programas, nossos projetos urbanísticos, etc. As cidades começam a ficar cansadas, exauridas, com tanto experimentalismo urbanístico, algum dele, infelizmente, inconsequente. Eu acho que temos que mudar o rumo destas coisas, salvaguardar, digamos assim, o futuro do Zé Urbano, que não queremos Zé Urbano ser o próximo indignado, ser o próximo indignado
dos nossos tempos. Indigna de Zé Urbano, não podemos dizer isso. Temos que criar outras condições para justamente minimizar a indignação. E por isso é preciso atuar sobre o social urbano. Sobre os modos de vida pública, com a ajuda da cultura urbana, com certeza, da história, da memória, certamente. Mas temos que passar a atuar sobre os nossos patrimónios socialmente disputados. Capacidade de negociação, de diálogo, de concerto social e político sobre o que é a identidade, por mais plástica que ela seja, a identidade da nossa cidade. Temos, naturalmente, que democratizar a nossa democracia. Temos, naturalmente, que procurar salvaguardar o que ela tem de melhor e que pode constituir o futuro da cidade da amanhã. Essa herança foi sempre construída no passado. Na verdade, não podemos desligar o nosso passado do nosso futuro. O nosso presente, que é aquele ambíguo, deficitário e sedentário ao mesmo tempo, é o nosso presente de cidadãos distraídos, torna difícil muitas vezes localizar e identificar aquilo que faz parte do património urbano que queremos salvaguardar. Aquilo que nós queremos transportar e dar ao urbano amanhã. Mas estou convencido que as nossas experiências já estão aí, que esse património já está por aí. Não podemos ser tão distraídos. Já há germes de muito boa experiência, muito boas participações, muito boas iniciativas. Portanto, Zé Urbano, confiança, devemos de ser, digamos, capazes de lá chegar. E termino com esta alusão a Calvino e com esta ideia, de facto, de que o nosso património urbano no futuro já está aí. Está escondido, não sabemos bem localizá-lo. Aquilo que o Calvino diz sobre a cidade de Berenice é que é uma cidade feita de coisas do presente. Portanto, o futuro de Berenice, eventualmente, é o nosso presente hoje. E nós temos que construir essa cidade do futuro com aquilo que temos hoje. Com os nossos patrimónios hoje. Com a sua evolução, com o seu sentido disputado, com o seu sentido subjetivo. Temos que aprender com Calvino e com esta cidade de Berenice. Foi o que ele foi transmitir ao príncipe. Os senhores são os príncipes. Os senhores vão decidir sobre esta cidade. E, portanto, o que a gente está a fazer, inclusive os analistas sociais, estão-nos a dizer, olhem bem para a vossa cidade. As coisas estão aí. Cuidem de salvaguardar aquilo que deve ser salvaguardado. Não é preciso salvaguardar tudo. Temos que aprender com esta experiência. O património urbano do futuro já está entre nós. Já está no meio de nós. Só temos que saber melhorá-lo, valorizá-lo, protegê-lo, transmiti-lo. Acho que o nosso Zé Urbano da retenção, da redenção, vai ser o nosso herdeiro. Muito obrigado.